Bom dia a todos, a paz esteja com todos vocês, a paz esteja com todos nós, paz seja convosco. Bom dia, excelente segunda-feira para todos nós, uma segunda-feira abençoada, a graça do Senhor. Senhor, nós te adoramos, exaltamos o teu nome, bendizemos o teu nome, Senhor, com nossa mente e coração, Pai. Eu declaro que o Senhor é o meu único Deus, o meu único Senhor, único Salvador, libertador, um Deus de paz, um Deus que cuida de nós, um Deus justo, um Deus fiel. Louvamos o teu nome, Senhor, bendizemos o teu nome, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas e por muito mais ainda, Senhor, que o Senhor fará nas nossas vidas, nas vidas dos nossos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por todos os teus feitos, pelo dia que amanheceu, Pai, pela noite de sono reparador, pelos livramentos. Nós te agradecemos. Quando agradecemos, Senhor, nós agradecemos também extensiva às nossas famílias, as pessoas que são agregadas às nossas famílias, nossos amigos, nossos conhecidos. Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor. Te peço pela vida do meu irmão, da minha irmã, desse ouvinte, Senhor. Repreende todo o mal, Senhor, abençoa, faz prosperar. Senhor, quebra toda intenção maligna, Senhor. Despedaça, Senhor. Despedaça, Senhor, expulsa. Se há alguma coisa, Senhor, se há alguma intenção de fazer algum mal, Senhor, em nossas vidas, seja de onde quer que venha, Senhor, que essa pessoa, que esse, eu não sei, homem, mulher, seja quem for, Pai, o Senhor transforme maldição em bênção, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos e confiamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que ouve e responde, Senhor. O Senhor não é um Deus mudo, o Senhor não é um Deus de barro, de pedra, de porcelana, que nada faz, nada vê, nada cheira, nada faz por ninguém, Senhor, por ninguém. Só é nós lermos, Senhor, as tuas escrituras que nós vemos que o Senhor é abominável aos teus olhos, Senhor, quando alguém põe sua confiança em imagens, seja de qual for a figura, Pai. Quem te adora em espírito e em verdade, Senhor. Nós declaramos, eu declaro com meus lábios, que o Senhor é o meu único Deus, que o Senhor enviou o seu Filho amado, seu Filho único, para morrer em nosso lugar, Senhor. Resgatar os perdidos, Senhor. Eu fui um desses, Pai. Nós precisamos, em nome de Jesus, dar ouvido à tua voz e obedecer, Senhor. Dar ouvido à tua voz. Não importa, meu Pai eterno, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Não importa que... Quer dizer, importa, claro que importa, porque o Senhor quer que todos nós estejamos no único caminho que vai conduzir à salvação da sua alma, de nossas almas. Então, se há alguém que não está no caminho do Senhor, se arrependa dos caminhos que outrora esteve erroneamente
Porque o Senhor, Ele perdoa o tempo da ignorância. O que é ignorância? É algo que você não tem o devido conhecimento. Mas depois que a pessoa conhece a palavra de Deus, a pessoa deve dar ouvidos ao Senhor. Porque o Senhor, Ele não divide. Eu sempre torno a lembrar esse versículo. O Senhor, lá em Isaías 42:8, Ele não divide a sua glória com ninguém. Não há salvação para quem estiver longe dos caminhos do Senhor. Não é essa palavra crente que salva. Ah, eu sou evangélico. Não é isso que salva. Não é a religião. E dentre tantas outras que abre a boca para dizer, eu sou. Até na Bíblia tem dizendo, versículo que fala que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não. Existe um caminho, um único caminho que nos levará à salvação de nossas almas. Só através do Filho de Deus vivo, Jesus Cristo. Ele enviou o seu Filho amado. Está escrito em João 3,16. É um versículo muito conhecido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não morra, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos, ou nós seres humanos, obedecermos ao nosso Criador, porque antes de nos tornarmos, Ele nos tornarmos filhos de Deus, como está escrito em João 1,12, que quando nós reconhecemos o seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo, como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, Ele nos concede, nos torna filhos de Deus. Antes de nos tornarmos filhos de Deus, somos chamados de criação dele, a sua criação. Ele ama muito. Ele ama tanto o perdido, mas ele não quer que a pessoa continue e permaneça no engano. Por isso que ele usa-nos como canal de bênção, como instrumentos na mão dele para levar o evangelho. Ele disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos. Sempre ele confirmando, testificando em sua palavra. Quem for batizado, quem crer, primeiro ele diz, quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crê, está condenado. Então nós precisamos, eu já fiz a minha parte, continuo fazendo, porque a nossa parte a gente sempre deve fazer, perseverar, permanecer. Eu disse no início da ministração da palavra, mencionando a palavra do Senhor, que não, eu até usei uma expressão, não importa. Importa sim, claro que importa. Aquele que não está dando ouvidos ao Senhor. O que eu quis dizer foi que você não vai depender se o outro está insistindo em estar no caminho que desagrada ao Senhor e que ali ele vai perder a salvação da vida dele, a salvação da alma dele. Por quê? Porque a salvação ela é individual, mas por ser individual, como muita gente diz assim, a salvação é individual. Principalmente por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu ouvinte, principalmente por isso, principalmente pela sua alma que você deve zelar, você deve temer, você deve ser fiel a Deus.
além de amá-lo, adorá-lo em espírito e em verdade, reconhecer que ele é o único Deus, não existe outro. Não caia no engano. Aí não dependa, porque nas escrituras nos relata que podem estar dois num campo e um ser arrebatado e o outro ficar. Pode estar um casal, um diante do outro na cama, e um subir e o outro ficar. Ele testifica em toda a Bíblia que a salvação, a pessoa deve amá-lo em fidelidade, exclusividade, e a salvação é individual, é algo que a pessoa precisa se preocupar, é algo que você não pode negligenciar com a salvação de nossas almas, porque nós sabemos que Deus nos dá vida, Ele nos dá a vida, com certeza, e nos tira a vida também, mas que tudo tem nós temos, lá em Eclesiastes 3, eu vou até ler, diz que há tempo para todas as coisas, então, nós temos o tempo de nascer também, nós temos o tempo de morrer, mas nós não devemos, esquecer que não é só isso, e para onde irá a nossa alma após a morte? A eternidade, onde é que você vai passar a eternidade? Porque quando você está em Cristo Jesus, ele tem diversas promessas na Bíblia e uma delas é que nós teremos uma vida, se neles estivermos, uma vida em abundância. Quando ele fala em abundância, abrange tantas coisas, amados. Prosperidade abrange. Tem gente que pensa que prosperidade só se refere a dinheiro. Não! Vida próspera é uma vida com saúde, é uma vida harmonia familiar, que você possa ter alegria no seu viver, que você possa viver uma vida tendo êxito em tudo que você puser as mãos, tocar a planta dos teus pés, você além de abençoar, ali você também pode ser abençoado. Então, não devemos negligenciar com a salvação da nossa alma. Deus deu o seu Filho amado para todos, mas só toma posse da graça de Deus aquele que se volta para Ele, aquele que obedece. Eu não vou negligenciar porque vamos dar um exemplo. Não estou me referindo no local que eu moro, hein, gente? Por favor. Estou dizendo assim, porque tem um vizinho, tem um parente que não serve a Deus. Aí porque ele está fazendo algo assim, negligenciando, vamos supor, está fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Aí eu também vou fazer. Aí eu também vou negligenciar. Não, você tem que zelar pela salvação da sua alma. É algo muito importante, é algo primordial, é você. Porque o primeiro mandamento, qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo. Você não pode colocar o Senhor estando em vãs doutrinas, colocar o Senhor em segundo. Porque você, quando coloca a sua fé em algo, você coloca o Senhor em segundo plano, em terceiro plano. E o lugar do Senhor é em primeiro lugar em nossas vidas. É o primeiro mandamento.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Você está fazendo isso, amado ouvinte? Você está colocando o Senhor no centro da tua vida, no foco, primeiro lugar. Nós não podemos ter ídolos, nós não podemos ter deuses, não podemos invocar espíritos e dizer, eu tenho um Deus. E o filho? Embora ele diga, eu e meu filho somos um. Eu e meu pai somos um. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O único Espírito que você deve clamar, agradecer, invocar, adorar, é o Espírito Santo. O Espírito de Deus. Se nós obedecermos a palavra do Senhor, muito Ele se agrada conosco e nos dá recompensas, ainda aqui na terra e na vindoura, a certeza de que nós teremos o descanso eterno. Mesmo falhos, embora pecadores, Ele mesmo disse que não veio para os justos, veio para os sãos, não veio para os sãos, veio para os doentes, veio para os perdidos, mas para aqueles que se arrependem dos seus caminhos tortuosos. Por que tortuosos? Porque é um caminho que, embora você ache que ali você está encontrando Deus, mas você está desagradando a Deus porque você não está obedecendo conforme o que Deus determinou, que através do Filho dele você herda a vida eterna. Então, amados, não é essa palavra crente, evangélico, que salva, não é. Nós devemos, claro, obedecer, dar ouvido. Lá em Apocalipse 3:20 diz assim, está escrito, Está escrito, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta. Ou seja, a porta que ele fala, ele é a porta do teu coração, porque ele está batendo na porta do teu coração, ele está dizendo, filho, eu estou aqui, eu estou disponível para você, para todo aquele que crê no Pai e tem o Filho como o único Senhor da sua vida, o único Salvador. Não existe outro caminho. Se alguém te falou que há um outro caminho que te levará à salvação da tua alma após a morte, essa pessoa, olha, está escrito, morreu uma única vez, está escrito aos homens, morreu uma única vez, está determinado por Deus, morreu uma única vez, depois disso vem o juízo. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, pela a graça que Ele nos concedeu, pela sua misericórdia, a graça. Então, nós não podemos estar, eu digo nós, seres humanos, porque eu já fiz a decisão. Eu já tomei essa decisão há muito tempo. Sou falha? Sou. Mas estou na corrida da vida, procurando fazer as coisas concernentes que Deus determinou. Amados, nós somos falhos, mas nós não podemos estar negligenciando a vontade que Deus determinou, a ordenança, os mandamentos dele. Qual é o mandamento? Amar o Senhor em primeiro lugar. Você não pode colocar o Senhor. Existem pessoas, vou dar um exemplo, simples exemplo. Existem pessoas, amado, que você fala a primeira vez, eu digo assim,
Não somos nós. É o Espírito Santo que usa os nossos lábios. Você fala, você é usado por Deus para levar o evangelho. Eu vi com meus próprios olhos, não só foi os espirituais, foi os olhos também carnais. Por que carnais? Porque eu morava muito próximo a essa pessoa. Jesus me usou a primeira vez, usou a segunda. Deve ter usado outras pessoas também. A pessoa, sabe o que aconteceu? Faliu. Mas faliu, foi uma coisa assim, ó, brusca. Eu olhei e não acreditei. Uma coisa que era tão próspera. Tão próspera, um comércio que era tão próspero. Eu falei, eu só estou dando um exemplo. Nós amamos, e eu sei que Deus ama toda a sua criação, mas Ele não quer que a pessoa permaneça num caminho o qual Ele não determinou. Não foi o que Ele determinou. Então, nós precisamos ser pessoas obedientes à palavra dEle, à determinação, à ordenança que o Senhor, tudo que Ele determinou. Então, olha, se a palavra do Senhor diz que nós não devemos acrescentar uma vírgula, imagine fazer outro livro, que não seja com as palavras que tem, com os versículos, que não é. Nós devemos, a nossa bússola é a Bíblia. Nós devemos nos basear nas Escrituras. E tudo que aqui está escrito, nós não podemos eu não tenho, minha intenção, amados, minha intenção não é magoar ninguém, não é, como é que eu posso dizer assim, e de certa forma nós confrontamos, não é? Porque se nós levamos o evangelho e alguém não aceita, muitas vezes se chateia com a palavra, fica com raiva da pessoa. Olha, amados, a nossa luta, nossa milícia não é carnal, é espiritual. É contra, como tem em Efésios 6:10. Nós devemos buscar nos fortalecer sempre no Senhor, através da armadura de Deus, que é a espada que Ele nos dá, a sua oração, o direcionamento através da palavra. No demais, irmãos, você pode ler em Éfesos 6, iniciando pelo versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. É pela fé, tá vendo? Escudo da fé. A fé que nós devemos ter, amados, é a fé em Cristo Jesus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O sacrifício do Senhor não foi em vão. Não existe reencarnação. Não existe reencarnação. Está escrito, determinado aos homens, ao homem morrer uma só vez, depois disso vindo o juízo. A justiça, o julgamento de Deus. Nós não podemos negligenciar com a salvação da nossa alma. Então, voltando ao versículo 16, em Efésios 6, 16 agora. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós devemos, é a nossa bússola, é nosso direcionamento que o Senhor dá, é através da sua palavra. A Bíblia, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, amados, o Senhor, Ele quer que nós estejamos vigilantes, atentos, porque no mundo Ele já nos tinha alertado que haveriam falsos profetas, falsas doutrinas. Por que isso? Para desviar o caminho que Deus determinou para nossas vidas. Nós não podemos estar negligenciando a salvação de nossas almas. O Senhor, Ele nos alerta, exorta, orienta. Eu vou ler um versículo que está aqui, em 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Versículo 6. Estou lendo 1 Timóteo 2, 5, 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempo oportuno, né? Quando ele vier, que deu a si mesmo, ele deu a sua vida em resgate por todos, não foi? No sacrifício na cruz, pagou um alto preço. Mas só vai tomar posse dessa graça aquele que obedecer o que ele determinou. O seu sacrifício não foi em vão. E ele nos alerta. Apostasia nos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm consciência cauterizada. Ou seja, a pessoa acredita numa mentira que não foi o que Deus determinou para a vida, para as nossas vidas. E tem pessoas que insistem e estão num caminho que sabe, tem consciência que aquilo ali não vai adiantar. Um passe, uma oração, que assim, aparentemente vai te trazer calmaria, uma paz ilusória, porque é uma paz momentânea. Você pode até se sentir bem, claro, eu já passei por isso, no tempo da minha ignorância, que eu não sabia. Aparentemente, aquela oração ali, aquele passe, me causou momentaneamente uma paz, mas não leva à salvação da nossa alma, porque não é invocação de espíritos que vai nos trazer a salvação de nossa alma. E o único espírito, perdão, amados, o único espírito que nós podemos clamar, agradecer, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Eu sempre falo, às vezes eu sou até repetitiva, mas é para que fique bem esclarecido, amados. Muita gente está assim,
num caminho, alguns estão num caminho que não vai levar à salvação. Essa é a verdadeira mente cauterizada. É a mente cauterizada. É como se estivesse chamando uma mente engessada. Botou aquilo ali na mente e acha que deve continuar fazendo as coisas que sempre fez. Não importa, não, eu posso ouvir a palavra como ouvir. Eu tenho a minha concepção, não é a sua concepção, não é a sua vontade. É o que Deus determinou. A bússola é a palavra de Deus, a Bíblia. Nós não podemos negligenciar. A fé é em Cristo Jesus. Ninguém herda a vida eterna indo por caminhos que não foram determinados pelo Senhor. A salvação, ela vem pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Então, aquele que não estiver obedecendo, se arrependa, meu irmão. Se arrependa. Em Cristo Jesus você herdará o descanso eterno para sua alma, As Escrituras, ela nos testifica que não existe o Senhor. Quer dizer, se alguém leia a Bíblia, leia, porque não adianta a pessoa ficar com teimosia, sabe? Teimando, fazendo algo que não agrada a Deus. E eu vou ler Efésios 2. A salvação é pela graça, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. As coisas do mundo, nós sabemos que quem está no mundo faz coisas e, embora estejamos contidos no mundo, mas nós servimos a Deus e cremos no Filho, no sacrifício do seu Filho, pela humanidade, né? Pela a graça que Ele nos concede. Essa graça Ele concedeu para todos, mas todos vão herdar a vida eterna? Não, porque muitos não dão ouvidos. Estão dispersos, dando ouvidos a doutrinas enganadoras. Estão com a mente cauterizada. A salvação é pela graça, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Ele deu seu Filho amado, né? Para salvar a humanidade. Ele se fez maldito, mesmo sendo santo. Suportou toda a culpa, toda a transgressão da humanidade, todos os pecados. Imagina o quanto Deus sofreu. Seu Filho amado Jesus sofreu para nos libertar. Estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos fará assentar para mostrar nos séculos vindouros, na eternidade, as abundantes riquezas da sua graça e pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós devemos ter boas obras? Sim, devemos. Porque quando nós temos boas obras, aquilo ali vem somar pelo nosso caminhar aqui. Haverá o livro das obras também. No dia do julgamento haverá os livros das obras. O que nós praticamos. Mas não é através das obras que nós somos salvos. É bom você fixar isso na sua mente. Aquele que ainda não conhece a palavra. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está em João 14:6. Então, aquele que está disperso, negligenciando com a salvação da sua alma, deve aqui na terra ainda reconhecer o Filho de Deus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Nós precisamos ser pessoas obedientes. Amados, a palavra de Deus, a pessoa não pode. As Escrituras nos testificam isso. Está em Apocalipse. Ninguém pode alterar nada das Escrituras. Nada, absolutamente nada. Se eu não me engano é 22, deixa eu dar uma olhada aqui. 22, pronto. Achei. Eu vou ler também, aproveitando aqui a oportunidade, abrir em Apocalipse 22, 14 e 15. Versículo 14, capítulo 22, versículos. Vou ler alguns versículos. O 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. O versículo 15. Fora ficam os cães. Os cães não é cachorro, não. Cães é que vivem fazendo coisas assim que desagradam ao Senhor, né? É tudo ligado à idolatria mesmo. Os feiticeiros, os impuros, ficarão de fora. Os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. O Senhor, quando diz isso, é a pessoa que permanece no engano. Mas aquele que se arrepende e se volta para o Senhor e reconhece o Senhor perdoa. Ele dá, ele torna a pessoa filhos de Deus. E com isso você herda a vida eterna. O Senhor quer arrependimento. Ainda em Apocalipse 22, eu vou ler o versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Por quê? Porque a pessoa está desobedecendo uma ordenança que é do Senhor. Lendo de novo, Apocalipse 22, 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida
da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor esteja com todos. A bênção do Senhor. Nós precisamos, todos nós somos a sua criação, não é? E aquele que reconhece o Filho dele como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ele dá o poder de ser chamado Filho de Deus, nos concede privilégios, como fala e como Jesus usou meus lábios para falar ontem. Então, se alguém ainda não entregou, alguém que vai ouvir essa mensagem, coloque nos comentários: eu quero, irmã, entregar minha vida para Jesus. Ah, glória a Deus. Eu outrora estive no engano. Eu não tinha conhecimento da palavra. E se você se esforçar, você começar a buscar, o Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você começar a buscar, ler a palavra do Senhor, ir à igreja, primeiramente entregar a sua vida para Jesus e procurar cumprir as ordenanças que o Senhor determinou, você e todo aquele que assim fizer, herdará a vida eterna. Ele vai dar sabedoria, entendimento, conhecimento da palavra, entendimento, os frutos do Espírito, os dons espirituais. Ele fará morada em você, e assim ele faz em todo aquele que o recebe, o reconhece. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Mas que espírito? É Espírito Santo. Senhor, nós te agradecemos. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui falando do teu amor, Senhor, do teu evangelho, das tuas escrituras, Senhor. Adorado, exaltado seja o teu nome. Vou ler também um salmo. Eu vou ler primeiro um provérbio. Provérbios 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei e do teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-os no pescoço, escreve na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te escribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Lendo agora Provérbios 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, todo aquele que busca, acha, encontra, que bate, a porta se abrirá. Se você busca o Senhor, além de você obter conhecimento, ele vai dando sabedoria. Eu vou ler aqui o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar teu pé, aquele que te guarda. Não tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra
é a minha sombra à tua direita. O sol de dia não te molestará, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Senhor, nós louvamos o teu nome, bendizemos o teu nome, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, Senhor. E assim o Senhor sempre fará, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos concede vida longa, vida em abundância. Faz prosperar, Senhor. Coloca as tuas mãos, Senhor, sobre nossas vidas. Nos abençoa. Nos faz levar o nosso conhecimento, a tua vontade, Senhor, sempre. E nos dá entendimento, Senhor, sabedoria. Nos protege, Senhor. Nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. E assim seja feito, para a glória e honra do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Bom dia.